Bom dia, meus amigos do canal. Bora pro caos, que o caos hoje é bom, hein? Eu vou contar uma história hoje que aconteceu com meu pai e um amigo dele, um tal de Laurindo. Era amigo de caçada do meu pai, né? Eu ainda era molecão novo e meu pai caçava muito com esse senhor, né? Esse tal de Laurindo. Era um senhor assim, tinha a idade, mais ou menos a idade do meu pai, né? Então eles combinavam bem. Só que ele era daqueles cara fominha, sabe? Meu pai contava assim e a gente até ria. E não tem aquele cara que você vai jogar bola com ele, que só ele quer fazer o gol? Esse Laurindo era mais ou menos assim. Meu pai falava que o cachorro acuava, só ele queria atirar no bicho. Às vezes os companheiros chegavam, né? Às vezes o cachorro acuava ali numa katana de pau, um cateto, um porcão. Qualquer bicho que fosse, né? Uma anta. Diz que esse Laurindo chegava e do jeito que ele chegava agoniado. E ele queria ser o primeiro a atirar. Ele era fominha demais. Aí o meu pai conta que os companheiros não gostavam muito daquilo não, né? Não precisava aquela bestagem, né? Diz que ele era tão agoniado que ele chegava na... Quando o cachorro acuava, quando os cachorros acuavam um bicho, assim, que o bicho escorava o cachorro, né? Diz que ele era o primeiro a chegar, ele chegava quebrando tudo no peito e chegava com tanta fominhagem que ele atirava e na maioria dos vezes errava o tiro. De tão agoniado que ele era, né? Aí meu pai contava que passava muita raiva com ele, né? Então os amigos ali meio queimavam ele, né? Todo mundo reparava aquela ganância, aquela agonia dele, né? E disse que aquilo era antigo. Meu pai conta que uma vez ele chegou na frente. Ou melhor, meu pai chegou primeiro, ele chegou depois, ainda atirou primeiro no bicho do que meu pai, né? Aí quando meu pai foi atirar, ele conseguiu pegar a espingarda na mão do meu pai e atirou. E ainda errou o tiro. Ele tinha errado o tiro com a espingarda dele e errou o tiro com a espingarda do meu pai. Meu pai conta que era um cateto que estava escorado na katana de um pau, ali escorando os cachorros. E não dava mais do que 4 metros de distância, não tinha como errar, mas o homem era fominha demais, né? Aí meu pai estava com revólver, né? Aí quando ele tomou a espingarda do meu pai que atirou e errou, aí meu pai pegou o revólver, que ele era muito calmo, né? Meu pai toda a vida foi tranquilo. Disse que o cateto estava pertinho também. Aí disse que levou o revólver no pé do vidro do cateto e puxou o dedo, né? Pá! O cateto só deitou, né? Meu pai conta que demorou um pouco, né? Porque o bicho estava parado, aí para que essa agonia? Aí o Laurindo ficou falando que meu pai era muito lerdo para atirar, você entendeu? Meu pai falava assim, é lerdo, mas acertei, né? Agora você vem com essa vexame toda e erra o tiro. Então é o seguinte, tem uns caçadores muito agoniados, né? E esse Laurindo era essa agonia. Todo mundo reparava aquilo nele. Ninguém gostava de caçar com ele porque ele era muito fominha, né? Aí uma vez eles foram numa caçada e, e esse Laurindo foi, né? Só que eles caçavam assim, cateto, veado, né? Esperavam o veado nos pontos, né? Para atirar. Eles não era caçador de onça, nenhum deles era. Tinha onça, mas ninguém estava atrás de onça, né? E um dia eles foram uma caçada lá, rapaz, e os cachorros levantou um bicho lá e daqui a pouco acuou esse bicho, né? E meu pai partiu para lá, né? Porque quando acua o bicho, os cachorros acuam, o caçador tem que ir lá, né? Para ver o que que é, né? E quando meu pai estava indo, já tinha mais uns 2 companheiros que foi chegando também. Rapaz, mas daqui a pouco só viu o mato quebrando. Eles acharam até que era uma anta que estava chegando. Era o Laurindo. Para chegar primeiro e atirar primeiro, você entendeu? Sabe aquele cara fominha? É igual aquele jogador de futebol que só ele quer fazer o gol, não toca a bola para um companheiro nem que mate. Aí meu pai conta, do jeito que ele chegou, ele entrou na moita onde é que o bicho estava, o cachorro estava latindo, né? Rapaz, quando ele chegou lá na moita, o meu pai conta que era uma onça pintada. E era mesmo, que eu era meninão, eu sei da história. Era uma onça pintada e grande. Rapaz, e ele foi com a espingarda na mão assim, né? Com quem que... E do jeito que ele foi chegando, ele foi entrando, rapaz. De qualquer maneira, a onça veio de encontro com ele assim.
Aí diz ele que ele levou a espingarda assim pro lado da onça, a onça meteu as duas mãos assim, ó, pum. Diz que tomou a espingarda da mão dele. Tomou a espingarda dele assim e empurrou para cima dele assim, ele já virou, né? Para trás correndo dentro da moita. E a onça ainda mandou a mão nas costas dele assim, ó. Mas que a camisa dele ficou na unha da onça. E ela passou a mão nas costas dele assim, só uma mão. Mas que onde passou, ó, as brechas de unha nas costas dele. Quase arrancou a paleta dele assim, mas não arrancou porque pegou por cima, né? Deu aquele cortão feio, menino. Ah, mas disse que esse homem falava, vai a onça, e deu uns desesperos e uns gritos, menino. E os outros caçadores foram chegando, né? E ele vazou, ele não esperou mais nada, não. Tava machucado, né? E os homens, aí os outros companheiros foram chegando e os cachorros foram segurando a onça, né? E os caras falaram, não, tem que matar. Aí com muita paciência, porque a onça corda de cachorro, ela vem no caçador mesmo, ela não alisa não. E alguém já foi socorrer o Laurindo para lá, né? Que o corte dele foi feio. E os outros que ficou lá e pelejou, e para atirar nessa onça. Mas é o maior perigo você atirar numa onça no chão. E disse que os caras tirou nessa onça, baleou. A onça correu, os cachorros montaram em cima. E foi aquele sufoco, rapaz. E quase que a onça machuca mais gente. Meu pai conta que os caras eram meio... Não era maçador de onça, mas sabia caçar, né? Rapaz, que montar de serra abaixo em cima dessa onça. E o meu pai conta que a onça lá embaixo, no fundão da grota, ela subiu num pau cavaleiro assim, ficou lá em cima, né? E depois que a onça tá lá em cima, aí fica mais fácil, né? Aí foi um cabra bom lá e disse que deu um tiro com uma 28 no pé do vidro dela, mas ela já estava atirada. Aí disse que a onça caiu lá e tal. E os caras foram lá e ela machucou uns cachorros, porque os cachorros também não eram profissional. E nem eles eram profissional, né? Em onça, né? Eles sabiam caçar outros bichos, né? Rapaz, foi a primeira onça que meu pai conta que ajudou a matar. A primeira e a derradeira, né? Porque meu pai não era caçador de onça. Mas ele mesmo conta que se fosse para ele sair da casa dele para ir caçar onça, que não era a profissão dele. Ele gostava de caçar um bichinho, né? Para comer, né? Naquele tempo. O cara morava nesse sertão velho aqui na Rondônia. Comia uma carne e matava um bicho. Lá na mata não tem açougue, não. Aí, rapaz, foram socorrer esse lá e disse que uns foi tirar o couro dessa onça e tal. E os outros foi socorrer o Laurindo, né? O rapaz machucado. Aí levaram ele num postinho de saúde ali na Currutela e tal. E mexeram. Só era corte mesmo de unha, né? A onça não chegou a morder nele. Aí fez lá uns remédios nele lá, deu uns pontos ainda ali por fio do lombo dele, né? E aquilo foi aquele sufoco, né? Todo mundo preocupado, né? Porque o cara era companheiro, né? Aí quando o homem sarou, aí aquilo ali serviu foi de chacota, porque ele era muito fominha, né? E meu pai tirava sarro, falou, rapaz, mas aquilo foi uma educada boa que Laurindo levou para largar de ser fominha. E era mesmo. O homem, todo mundo reclamava que ele era fominha mesmo na caçada. E depois que ele levou essa esfrega da onça, ele continuou caçando. Mas disse que o homem ficou educado, rapaz. Quando tinha uma coação de cachorro, disse que ele era o derradeiro a chegar, disse que ele chegava devagar e falava, gente, cuidado que pode ser onça. Ai, Laurindo, velho, mas aquilo era um sarro depois da turma. Eu lembro que meu pai brincava e ainda falava assim, rapaz, eu queria que a onça tivesse pegado aquela espingarda e tivesse dado um tiro na bunda dele. Porque meu pai, que a onça tomou a espingarda dele assim, ó, catou, jogou no chão, né? Então você não sabe segurar uma espingarda, né? E ele ficou só na saudade. Aí ficou esse calzinho aí, né? Meu pai contava e eu era molecão, gostava de escutar meu pai contar esse cal. E disse que educou o Laurindo, disse que o Laurindo voltou a caçar de novo, mas ele era aquele cara fominha. Meu pai conta que eles iam esperar de noite. O Laurindo, às vezes, lá do trepeiro dele, ela atirava no bicho debaixo da sua espera. Quando você batia a lanterna aqui para ir se ajeitando para tirar de lá, ele já atirava.
de fominha que era. E disse que depois dessa lapada que a onça deu nele, ele educou muito. E disse que quase que a onça mata ele, porque do jeito que ele chegou, ele entrou, né? E onça é bicho perigoso. Se você não for lugar que tem onça, você vai caçar outros bichos, você tem que tomar muito cuidado, porque eu já cacei muito, né? Meu pai também, meu pai é muito experiente, né? E aonde tem onça, você não pode ir chegando de qualquer maneira não, porque às vezes você pensa que é um cateto, é um bicho à toa e é a onça. Mas isso aí, gente, quem gostou do cauzinho, dá um joinha aí para que nós possamos contar mais causos. E esse é um cauzinho aqui da nossa região mesmo, cauzinho verdadeiro, aconteceu com meu pai. E esse Laurindo já não vive mais também não, já faleceu, meu pai também já não existe mais hoje. Mas eu sei da história todinha que eu era molecão e eu acompanhava tudo meus causos que meu pai contava, né? Então meu pai contava os causos dele também, né? As aventuras dele, né? Só que é o seguinte, né? Meu pai nunca foi matador de onça, ele mesmo falava, ele gostava de caçar mais outros bichos, né? Mas é isso aí, gente. Fica um causinho aí, quem gostou dá um joia, beleza? E estamos aí para mais causos e desde já agradecer vocês que estão seguindo acompanhando meu canal aí, compartilhando meus causos. Meu canal está desenvolvendo muito bem. E eu só tenho que agradecer a Deus e a vocês que são os amigos da gente aí, beleza? E tamo junto. E pode mandar um comentáriozinho que a gente tá lendo, tá respondendo conforme pode. E o mais, muito obrigado a todos.